Nessa aula a gente vai conversar sobre quais são os ataques, os 10 ataques em ordem crescente, ou seja, os ataques mais potenciais negativamente ao negócio. E aí na próxima aula em diante a gente vai conversar especificamente sobre cada ataque, a gente vai trabalhar a conceituação, os exemplos, a aplicabilidade, vetores de ataque, avaliação de risco e acima de tudo como se prevenir em relação àquele ataque. Primeiro ataque aqui listado no OWASP Top 10 em 2017 é o ataque de injeção. De acordo com essa perspectiva, esse ataque é o ataque que teve o maior índice de incidência a respeito desse ataque nas aplicações web e ele trouxe um impacto muito grande tecnicamente também. Lembrando que aquelas avaliações de risco, com base no histórico que o OWASP ele vai trabalhar, você deve então mensurar qual seria o impacto dentro naquele ataque dentro do seu negócio. Então, em relação à injeção, um descritivo aqui, essa aula, o propósito é apresentar um descritivo dos 10 ataques, e aí nas aulas posteriores a gente vai detalhar mais essa informação. Em relação ao ataque de injeção, nós temos aqui todo e qualquer tipo de ataque que seja passível a falhas de injeção, como injeção SQL, injeção OS, LDAP, e ocorrem quando dados não confiáveis são enviados para um interpretador como parte de um comando ou consulta legítima. Os dados hostis do atacante podem enganar o interpretador, levando-o a executar comandos não pretendidos ou aceder a funções sem a devida autorização. Então, esse tipo de ataque aqui é um ataque, sobretudo, muito comum e muito popular nos aplicativos web. E você tem uma variação dele, você pode trabalhar com injeção OS, LDAP, SQL. Sem dúvida, um dos mais conhecidos é injeção de SQL ou SQL Injection, onde você consegue interceptar uma determinada consulta de dados e aí você tem acesso ali ao interpretador, você vai enviar dados, enviar expressões ilícitas, né, que vai formar uma consulta legítima, e aí com base nisso você vai ter acesso ali às informações de uma estrutura, por exemplo, de uma tabela no banco de dados. Você pode ter desde informação estrutural de uma tabela, ou seja, o DDL, linguagem de definição de dados, até informação de DML, linguagem de manipulação de dados, por exemplo, podendo listar todo o conteúdo de uma tabela. Por isso que esse ataque é um ataque que é muito explorado, né? Temos ferramentas que fazem essa exploração, trazendo ali as vulnerabilidades que existem em cada aplicação, em cada serviço, e a gente vai ver mais detalhes sobre ele na próxima aula. O segundo ataque que é citado aqui no OWASP Top 10, quebra de autenticação. As funções da aplicação que estão relacionadas com a autenticação e gestão de sessões são muitas vezes implementadas incorretamente, permitindo que um atacante possa comprometer passwords, chaves, tokens de sessão ou abusar de outras falhas da implementação que lhe permitam assumir a identidade de outros utilizadores, temporária ou permanentemente. Aqui, sem dúvida, nós temos um dos mecanismos que está presente em praticamente todo o aplicativo, né? Quando você quer conferir uma maior proteção em um aplicativo, principalmente quando ele tem funcionalidades que devem ser restritas a alguns usuários, você utiliza então o mecanismo de autenticação. Você vai autenticar por meio de login, por meio de usuário, senha. E o objetivo é que com isso você possibilite que só pessoas que estejam autenticadas possam utilizar ali aquele aplicativo, aquele serviço. No entanto, a gente vai ver que esse tipo de ataque ele vai se valer de uma forma padrão, da forma errada como alguns aplicativos têm utilizado a autenticação hoje em dia. E aí, com base nisso, né, a gente sabe que às vezes até a própria utilização do usuário da senha, uma senha padrão, uma senha que não confere, não traz muita segurança, ela pode ser quebrada e automaticamente quebrando-se a autenticação pode ter acesso a uso indevidos ali no sistema. Então a gente vai falar sobre esse ataque também de forma mais detalhada, a gente vai ver quais seriam as possibilidades que a gente tem para prevenir esse ataque. O terceiro ataque está relacionado à proteção dos dados, né? E aí ele tem como tema
exposição de dados sensíveis. Muitas aplicações web e APIs não protegem de forma adequada dados sensíveis, tais como dados financeiros, de saúde, dados de identificação pessoal, e aí os atacantes podem roubar ou modificar estes dados mal protegidos para realizar fraudes com cartão de crédito, roubo de identidade ou outros crimes. Os dados sensíveis necessitam de proteção de segurança extra, como encriptação quando armazenados ou em trânsito, tal como precauções especiais quando trocadas com o navegador web. Então, esse tipo de ataque aqui, que em 2017 ele ocupou a terceira posição, ele é um ataque muito recorrente, né, e está relacionado aí com a proteção dos dados, né, principalmente dados pessoais. Sem dúvida, de 2017 para cá, esse tema ele ganhou cada vez mais força, né? Hoje em dia, 2021, estou gravando aqui esse curso, provavelmente esse ataque que ele estaria até em um nível superior, porque muito se falou em proteção dos dados, e aí você veio com muita força a LGPD, Lei Geral de Proteção dos Dados, que ela começou na Europa e ela veio com tudo aqui para a América do Sul, América Latina, e ela tem sido cada vez mais vista como uma forma de enquadrar as empresas em conformidade com a proteção dos dados. Então a gente vai tratar nas aulas posteriores aí em mais detalhes como que a gente consegue proteger os dados sensíveis e assim a gente consegue conferir uma maior proteção de dados dentro das aplicações. O ataque número 4, chamado de entidade externa de XML ou XXE. Muitos processadores de XML mais antigos ou mal configurados avaliam referências a entidades externas dentro dos documentos XML. Estas entidades externas podem ser usadas para revelar ficheiros internos, usando o processador de URI de ficheiros, partilhas internas de ficheiro, arquivos, pesquisa de porta de comunicação interna, execução de código remoto e ataques de negação de serviço. Então, esse tipo de ataque ele é interagido, ele é apresentado diretamente com algumas falhas e vulnerabilidades que ocorrem na linguagem XML, principalmente quando se tem um arquivo XML mal configurado e quando você utiliza versões anteriores ali da estrutura XML, ela pode proporcionar. Então ele pode desde revelar ficheiros, revelar pasta, conteúdo de pasta, ele pode apresentar também as portas de comunicação interna, pode permitir execução de código remoto e ataque de negação de serviço. Ele é um ataque que vai diretamente nortear como que o arquivo XML ele vai ser utilizado em tal aplicativo. Ataque número 5, quebra de controle de acesso. As restrições sobre o que os utilizadores autenticados estão autorizados a fazer nem sempre são corretamente verificadas. Os atacantes podem abusar destas falhas para ter acesso a funcionalidades ou dados para as quais não têm autorização, tais como dados de outras contas de utilizador. Além disso, ele pode visualizar pastas sensíveis, modificar dados de outros utilizadores, alterar a permissão de acesso, entre outros. Se no item número 2 nós falamos da autenticação, que é algo muito comum em aplicações, no item número 5 nós temos um ataque que está relacionado aqui à autorização. Uma coisa é você autenticar alguém, outra coisa é você autorizar. Uma vez que o usuário ele foi autenticado por meio das suas credenciais, usuário ou senha, a partir daquele momento aquele usuário ele vai passar por um sistema de controle de acesso. Esse sistema de controle de acesso ele vai delinear o processo de autorização que aquele usuário tem naquele sistema. Então, se no ataque número 2 nós temos aqui a autenticação, no ataque número 5 nós temos a autorização. E aqui nós encontramos uma falha grande no controle de acesso. E a gente vai ver mais detalhes na aula específica desse ataque, como que a gente pode implementar um bom controle de acesso e prevenir que esse tipo de ataque aconteça. O ataque número 6, configuração de segurança incorreta. As más configurações de segurança são o aspecto mais observado nos dados recolhidos. Normalmente isso é consequência de configurações padrão inseguras, incompletas ou ad hoc. Armazenamento na nuvem sem qualquer restrição de acesso, cabeçalhos HTTP mal configurados
ou mensagem de erro com informação sensível. Não só todos os sistemas operativos, frameworks, biblioteca de código, aplicações devem ser configurados de forma segura, como também devem ser atualizados e alvo de correção de segurança de forma antecipada. Então aqui nós encontramos uma falha muito grande em algumas stacks de desenvolvimento, né, que costumam trabalhar com uma configuração insegura, incorreta, né? Então isso aí vai desde da forma como você vai implementar tal cabeçalho HTTP, a forma que você vai utilizar tal framework, quais funcionalidades de framework você vai estar utilizando. Você às vezes está utilizando o framework, nem confere se aquele framework ele está com o código atualizado, com o projeto atualizado, como que está as vulnerabilidades daquele framework em relação às mensagens de erros, que às vezes você possibilita que essa mensagem ela dê um detalhamento na mensagem de erro, isso aí pode gerar uma vulnerabilidade posteriormente. Enfim, toda essa possibilidade de configuração do seu projeto que possui uma segurança incorreta, né? Ou segurança incorreta ou uma segurança superficial. E aí isso aí pode acabar trazendo vulnerabilidades para o seu projeto, né? E é exatamente isso que nos diz aqui no ataque número 6. O ataque número 7 é o Cross-Site Script, ou XSS. Essas falhas ocorrem sempre que uma aplicação inclui dados não confiáveis numa nova página web sem a validação ou filtragem apropriadas, ou quando atualiza uma página web existente com dados enviados para um utilizador através de uma API do browser que possa criar JavaScript. O XSS permite que atacantes possam executar scripts no browser da vítima, os quais podem raptar seções do utilizador, descaracterizar sites web ou redirecionar o utilizador para sites maliciosos. Basicamente, você utilizando esse ataque do Cross-Site Script, você consegue manusear informações a respeito de código JavaScript, código HTML, e pode então modificar ou descaracterizar sites, redirecionar o utilizador, o usuário para outros sites. Enfim, você consegue interagir com todo o elemento de uma página, inclusive com aspectos de navegação em sites, lá na navegação de um determinado usuário. Então esse tipo de ataque é um ataque também muito perigoso. O ataque número 8 ele fala sobre a deserialização insegura. Esse processo de deserialização normalmente ele leva à execução remota do código. Mesmo que isso não aconteça, ele pode ser usado para realizar ataques, incluindo ataques por repetição, injeção e elevação de privilégios. Isso aí é algo que acontece bastante quando você vai fazer a utilização de uma API, você vai retornar os valores daquela API e vai alimentar no teu sistema, no teu aplicativo, você vai fazer o processo de deserialização. Isso aí acontece bastante na prática. O que às vezes não pode acontecer é esse processo ser inseguro, né? Ou seja, quando ele é inseguro, você sofre alguns tipos de ataque por repetição, injeção, elevação de privilégios, e isso aí pode prejudicar a tua aplicação. O ataque número 9, utilização de componentes vulneráveis. Componentes como biblioteca, frameworks, módulos de software são executados com os mesmos privilégios que a aplicação. Isso aí pode gerar algum tipo de vulnerabilidade, considerando ali que um componente vulnerável ele possa conduzir a uma perda séria de dados ou controle completo de um servidor. Aplicações e APIs que usam componentes com vulnerabilidades conhecidas podem enfraquecer as defesas da aplicação, possibilitando ataques e impactos diversos. Quando a gente trabalha com a utilização de componentes, nós temos uma grande facilidade e produtividade ali no desenvolvimento de um sistema. Mas por outro lado, você acaba trazendo mais responsabilidade sobre a segurança do seu aplicativo, porque você está começando a trazer projeto, código, componente de fora para dentro do seu projeto. Dentro do seu projeto você pode garantir, você pode controlar a segurança. Agora quando você começa a trazer coisas externas para o teu projeto, a segurança ela já fica um pouco mais complexa de você gerenciar. Mas é isso que esse ataque ele nos diz, né? Se você não tiver o cuidado de gerenciar a segurança, a proteção desses componentes, toda a tua aplicação ela vai se tornar vulnerável por conta daquele componente que uma hora foi vulnerável, né? Que pode trazer insegurança para a tua aplicação. E por último, o 10º ataque, registro e monitoração insuficiente.
O registro e monitorização insuficiente em conjunto com uma resposta a incidentes inexistente ou insuficiente permite que os atacantes possam abusar do sistema de forma persistente e possam usá-lo como entrada para atacar outros sistemas que possam alterar, extrair ou destruir dados. Alguns dos estudos demonstram que o tempo necessário para deletar uma violação de dados é de mais de 200 dias e é tipicamente deletada por entidade externa ao invés de processo interno ou monitorização. Então, basicamente, esse ataque número 10, na verdade, ele foi uma advertência para que os sistemas que existem atualmente eles possam implementar um bom sistema de auditoria. Por isso que às vezes a segurança ela é acompanhada de auditoria, né? Então você tem disciplinas como segurança da informação e auditoria de sistemas. Então, o que seria então registro e monitorização insuficiente? Seria um sistema de auditoria inexistente, um sistema de auditoria que não é completo o suficiente para manter essas informações armazenadas e que possam ajudar, por exemplo, para que quando acontecer algum tipo de operação indevida, eles consigam identificar quem fez o que hora, que dia e quais seriam as limitações e quais seriam as regras que aquele usuário teria que pagar por conta do que ele fez, né? Então isso aí tem a ver com auditoria de sistemas. Esses são os 10 ataques que a gente vai ver agora em detalhes nas aulas posteriores. Não significa que os ataques se limitam apenas a esses. Esses foram os ataques que foram mapeados aqui como top 10 do OWASP em 2017 e a gente vai estudar então nas aulas posteriores especificamente com mais detalhes sobre cada um desses ataques.